Olá, seja bem-vinda para mais uma aula, tá? Nesta primeira aula, nós vamos falar sobre o perfil profissional do designer de sobrancelhas. Então, eu quero te dizer que para você ser um bom profissional, você tem que aprender a analisar o rosto da sua cliente e também analisar os olhos, tá? Observando as assimetrias e talvez as falhas que ali existam, para você poder tentar equilibrá-las durante o seu atendimento, tentar amenizar qualquer coisa que esteja assimétrico, ou seja, de tamanhos diferentes ou de formato diferente, e também os lados que estejam um lado mais falhado que o outro, então que você possa amenizar isso na sua cliente, tá? O nosso corpo, o corpo humano, ele é totalmente diferente um lado do outro. Então, as sobrancelhas não são diferentes dessa regra, né? Então, um lado sempre é diferente do outro. Eu sempre explico isso para as minhas clientes antes do atendimento, para que elas saibam que não foi o meu trabalho que tornou a sobrancelha dela daquela forma, a sobrancelha dela já é daquela forma. Então é muito importante que a gente sempre converse com a cliente assim que ela chega na nossa cadeira ou na nossa maca. É muito importante que a gente converse com ela sobre quais as expectativas dela sobre aquele atendimento. Por quê? A sua cliente, ela pode ter uma sobrancelha muito grossa, e ela só quer que você retire os excessos, ela não quer que você modele e afine demais, né? Você vai aprender aqui em outros módulos qual é o formato ideal de sobrancelha, qual que é os tamanhos, as espessuras, os milímetros padrão de sobrancelha, tá? O tamanho ideal de largura, de espessura, de comprimento. Porém, não se aplica a todo mundo. Você tem que saber a expectativa da tua cliente. Então não adianta a tua cliente ter uma sobrancelha super peluda e largona, mas ela não quer ter uma sobrancelha padrão, é o gosto dela. Então você tem que saber, porque senão você não vai estar atendendo a expectativa da sua cliente e ainda você vai estar perdendo aquela cliente. E eu falo uma coisa, uma cliente que sai insatisfeita estraga 10 clientes futuras. Tá? Uma cliente que sai satisfeita, às vezes ela não conta nada para ninguém, mas a que sai insatisfeita faz questão de contar para muitas pessoas. Então, esse é um dos primeiros cuidados que você tem que tomar. Sua cliente chegou para o seu atendimento, você vai analisar o formato dos olhos, o formato do rosto, o formato das sobrancelhas dela, e você vai identificar o que ela já tem de diferente ali e mostrar para ela, para que ela saiba que aquilo ali é dela, que não foi você que fez, tá bom? Porque todo mundo tem uma falhinha na sobrancelha, todo mundo tem um lado diferente do outro, então é muito importante que você mostre para sua cliente que a sobrancelha dela é daquela forma, antes de você fazer o seu atendimento. Enquanto isso, você pode também estar perguntando para ela qual que é a expectativa dela. Você gosta da sua sobrancelha mais grossa, mais fina, ou você quer que eu deixe ela bem modelada, ou você quer que eu tire somente os excessos. É muito importante você fazer esses tipos de pergunta para que você não estrague o seu atendimento, para que ela não saia insatisfeita dali do atendimento em si. Tá? A gente vai estudar ainda em outros módulos para frente as etapas do atendimento, tá? Então, essas perguntinhas que eu estou te falando para fazer a sua cliente, você pode estar fazendo no momento da higienização da sobrancelha, tá? Que eu vou falar logo mais quando a gente chegar na etapa de passo a passo do atendimento. Então, lá eu vou falar novamente para você, olha, essa hora você pode estar fazendo as perguntinhas do começo do atendimento, tá? Então é isso. E sempre, como eu falei, assista 2 vezes a aula para você lembrar bem das coisas. Papel e caneta, anota, são coisas que agora, de início, parecem bobas, mas no dia a dia do seu atendimento vão fazer a maior diferença. E é isso, até a próxima aula. Tchau!